Oi, oi, para todas, bem-vindas, tudo bem? Ótimo estar aqui com vocês hoje, falando sobre esse tema, perdão. E sabe que nós não podemos ir rasa quando a gente fala sobre o perdão, porque muitas de nós, se não todas, já estamos acostumadas com essa palavra, não é verdade? Acostumadas com o que é perdão, que eu preciso perdoar. A palavra está cheia, 365 vezes ela fala sobre o perdão. Então nós, seguidoras, nós sabemos que existe um requisito do Senhor sobre nós a respeito do perdão. Mas o que às vezes a gente não se dá conta é que é profundo e que o Senhor, ele se importa conosco. Às vezes nós temos dificuldade, nós enxergamos Deus como um pai que apenas tem uma lista que ele deseja cumprir na nossa vida. Uma lista onde ele diz, agora eu preciso fazer isso na tua vida. Ou agora é a hora de tu realizar A, B ou C. A gente tem dificuldade de ver o Senhor como aquele que, quando ele exige algo, existe um motivo. E normalmente, todas as vezes, é para o nosso próprio benefício. Então hoje nós vamos estar falando sobre esse tema tão falado, mas falado muitas vezes raso, apenas como mais uma coisa que eu preciso cumprir como um cristão, como uma mulher de Deus. E, gente, é muito mais profundo. Estão prontas para a gente falar disso hoje? É um prazer estar aqui com vocês. Estou intercedendo por vocês, estou orando por vocês. Algumas pessoas me mandaram perguntas. E eu vou começar com Mateus 18. Aqui tem uma perspectiva do perdão de uma forma completamente diferente do que muitas de nós estamos vivendo e o entendimento do perdão. Então, Mateus 18, no capítulo 18, versículo 23, diz o seguinte: por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Presta atenção nisso, ajustar contas, ok? E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, como pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou, seja paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, sê paciente comigo e eu te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, lançou-o na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Uau! Quando a gente lê isso, de certa forma, o nosso senso de justiça, ele fica feliz, né? Porque quando a gente vê uma injustiça, a gente tem uma dificuldade. Não sei você, mas eu tô olhando um filme, eu sempre quero que o vilão, no final, se dê mal. E que o mocinho se dê bem. Isso faz parte da nossa natureza humana. E aqui não é diferente, mas eu quero me concentrar no início dessa história, dessa parábola, onde fala que o reino dos céus é semelhante ao rei que resolveu ajustar contas. E como cristãs, como mulheres de Deus, existe uma pressão sobre nós para que a gente venha perdoar. Essa pressão ela pode ser religiosa, porque nós já sabemos o que a Bíblia diz.
Essa pressão pode ser das outras pessoas, porque elas não aguentam nos ver sofrendo. Já notou isso? Tem pessoas na nossa vida, porque elas nos amam, não é nada ruim, mas elas não aguentam ver o sofrimento. Então elas querem que a gente passe rapidinho por aquela situação, para que elas também não estejam sofrendo. A falta de perdão, a amargura no nosso coração, ela começa a se espalhar, né? Naquilo que a gente fala, na forma que a gente vê, das nossas expectativas. E o que ocorre é que as pessoas ao nosso redor estão nos pressionando para esse perdão muitas vezes, além de nós mesmas, porque a gente sabe que isso é requisitado. E até aí, tudo bem. Porém, o nosso Deus, ele é incrível. Ele não coloca nada goela abaixo. O que diz? Que ele está à porta e ele bate. Né? Ele está à porta. Verdade, Rê. A mãe fala, precisa aprender a perdoar para não ficar amargurada. É verdade. Agora eu quero trazer uma perspectiva de como a gente passa por esse processo do perdão, Rê e todas mais que estão ouvindo. Às vezes a gente quer sair correndo, a gente só quer, mais uma coisa que eu consegui. Oi, perdoei, glória a Deus. Ou a gente faz aquela oração rápida, no nome de Jesus eu perdoo o fulano. E a gente espera que automaticamente, que num piscar de olhos e de mágica, tudo desapareça. Que no outro dia a minha vida vai estar ótima, eu vou olhar para aquela pessoa com tanta compaixão. E o que a maioria de nós descobre? Que esse método não funciona. A maioria de nós descobre, mas será que eu perdoei? Por que eu ainda estou me sentindo assim? Por que isso é tão difícil? E, gente, eu estou falando de coisas diárias da nossa vida, onde alguém, sei lá, ultrapassou algo na nossa frente, a gente fica perigoso. Ou eu estou falando daquelas situações de muito tempo atrás, que tu nunca lidou, que tu nunca chegou à raiz desse perdão, que a gente apenas passou. Ai, graças a Deus, olha, hoje eu sou uma mulher adulta, não tenho mais que pensar nisso, não tenho mais que me preocupar com isso. A verdade é que está te influenciando hoje. E a gente vai ver como. Então, a palavra ela é clara. O perdão é essencial para a gente viver a nossa vida com a paz de Cristo. Porém, nós não podemos perdoar algo que não aconteceu conosco. Deixa eu dar um exemplo. Se por acaso alguém da tua família foi injuriado, se o teu pai batia na tua mãe quando tu era pequena, se uma pessoa fez algo para alguém que é importante para ti, sabia que a gente não pode perdoar aquela pessoa pelo que ela fez? Fica aqui comigo, eu vou explicar isso. Porque aquilo não aconteceu conosco. O que a gente precisa trabalhar é o perdão pela forma que aquela situação me fez sentir. A ira, a raiva, a angústia, o medo, o terror, a vergonha. Olha que interessante. Mas a gente não se dá conta disso. Né? A gente nem começa a pensar nessas coisas. Não só isso. Se por acaso, então, foi uma injúria que foi feita para a tua família, quais as consequências, qual o custo disso? Já te deu conta que tem um custo? O custo de uma má fama, o custo de talvez a perda de um emprego, o custo de, por causa da perda de emprego, não se tem dinheiro e aí a depressão acontece em alguma das pessoas da família. Ou seja, é uma bola de neve que uma situação gerou. E a gente quer tratar isso de forma bem simples, bem prática. Eu apenas preciso dizer as palavras mágicas. Eu te perdoo. Amém. Gente, eu não sei para você, isso não funciona para mim. E aqui nós vemos em Mateus 18 que diz que ele fez algo diferente. Ele resolveu ajustar as contas. Gente, esse aqui é um rei. Ele tem provavelmente uma pessoa que cuida das finanças dele. Ele não é responsável. Ajustar as contas com os seus servos.
E aí ele pediu, me traga aqui uma lista de todos que estão me devendo. Todos os que estão me devendo, eu quero saber. Pensa. Será que ele não sabia? Não. Eu e tu às vezes não sabemos. O que nos faz nos segurar a falta de perdão é que aquelas pessoas, elas estão nos devendo algo. Algo não foi realizado, algo não foi cumprido, algo não foi feito. Mas eu não vou nessa lista, eu não penso sobre isso. Eu apenas trabalho, oro e digo, Senhor, me ajuda a perdoar fulano. Existe um processo que Mateus 18 está nos ensinando. A gente precisa pegar o livro da dívida. Eu preciso olhar para ela. Cada uma das coisas que me custou, as consequências. Pensa, as noites mal dormidas, o medo instalado, a preocupação do que aconteceu, do que pode acontecer, do mau nome. Exemplos, como eu dei há pouco tempo, do pai que batia na mãe. Não pode perdoar esse pai por bater na mãe, não foi contra ti. Tu vai perdoar pelas marcas dos sentimentos de medo, por não poder trazer ninguém para casa, por ter uma instabilidade tão grande que tu não sabia se tu dormia com o olho fechado ou um olho aberto. Isso é realidade, isso é verdade, que eu e tu experimentamos em formas diferentes. Talvez não foi na tua casa, talvez não foi quando tu era criança, talvez foi na tua adolescência. Talvez tu perdeu a virgindade de uma forma que não era aquilo que tu tinha esperado. Isso resultou em tantas coisas no teu casamento, nas expectativas que tu tinha. Gente, mas a gente não olha. A gente põe dentro de um baú fechado, a gente joga fora e a gente acredita que está enterrado, que acabou, que eu não preciso me preocupar com aquilo. Glória a Deus, a cruz de Cristo já levou tudo. E sabe que é verdade? A cruz de Cristo levou tudo o que eu já entreguei. Se eu não entreguei, se eu estou me mantendo com essas coisas, desculpa, a cruz de Cristo não levou. Eu estou levando. Por causa dessas coisas, eu estou tendo hoje os resultados na minha vida. Emocional, física, sabia? Aquela dor de cabeça que não para. Aquele estômago que desde tal situação tu não te deu conta, mas desde ali, qualquer nervoso acaba com o teu estômago. A ansiedade que tu não consegue resolver. Gente, são tantas as coisas, mas aqui estamos nós, mulheres cristãs que amam a Deus, que querem ter uma família que serve ao Senhor. Queremos ser a representação dele na terra. Isso é o que eu quero. A gente não abre o livro das contas. A gente não abre aquela porta do armário para começar a trabalhar com tudo que está lá dentro. Pensa nessa situação que tu está vivendo ou que tu viveu com relação ao perdão. Onde tu diz, eu já perdoei, glória a Deus. Mas lá dentro, quando tu pensa naquela situação, como é que tu te sente? Tu consegue olhar para aquela cicatriz e contar exatamente, olha, foi isso que aconteceu, aquilo que aconteceu. Ou só de olhar, tu já vira o rosto, eu não quero saber, já foi, acabou. Glória a Deus. Gente, a gente precisa olhar quais os custos, os resultados, as consequências do que aconteceu conosco, por causa daquela situação. Estou dando vários exemplos aqui. Alguém mandou uma pergunta dizendo, olha, eu não consigo perdoar o meu chefe porque ele me mandou embora. Qual o custo disso? Não é simplesmente, Senhor, eu perdoo o fulano. Dói muito, isso, Karine, dói muito. Mas o que a gente pensa? Que Jesus não está nem aí para a nossa dor. Que a gente apenas, que ele deu uma lista do que a gente precisa cumprir e que a gente precisa obedecer cegamente. Não, esse não é o meu Deus. Ele quer que eu viva uma vida plena, de paz, de tranquilidade, ser completa dentro. Sabe o que é ser completa?
É não ter pedaços de ti por tudo que é lado, com todo mundo. Onde tu colocou o vilão. Sabe que às vezes a gente quer ter um vilão e a gente se coloca como a vítima. Se eu tenho um vilão, aí eu tenho uma desculpa. Aí eu posso ser vítima. Aí eu posso viver dessa forma. E não, Deus não nos chamou para sermos vítimas, não. De forma nenhuma. Ele nos fez a sua essência. Nós somos a imagem do nosso Criador. E desculpa, o meu Deus não é vítima. De forma nenhuma. Não foi para isso que ele me fez. Bom, o que acontece quando a gente coloca um vilão na história? Aí tem uma justificativa. Essas justificativas têm nos mantidas presas. Muito. Precisamos ver qual o dano que foi feito. A gente evita o perdão porque a gente não quer olhar para a ferida. A gente apenas diz, tá ok, tá ótimo, tá tranquilo, já tá resolvido. Gente, isso é raso, isso é pequeno, isso é quase que é algo contra a nossa racionalidade e inteligência que Deus nos deu. Deus nos fez inteligentes, sabia? Não é o inimigo que nos fez inteligente, ou o nosso pensamento, ou o nosso questionamento vem do inimigo. Ele pode usar tudo isso. Agora, quem é o Criador que nos deu a mente de Cristo? O Senhor. E não é simplesmente engolir uma pílula do perdão, onde eu apenas vou fazer passo 1, 2 e 3 e está tudo resolvido. Exatamente como a Karine disse, dói muito. Quanto tempo tu já passou dentro dessa dor? Quanto tempo tu te permitiu habitar ali? O quanto tempo? Me fala. Ou tu apenas passou rapidinho? Se eu não compreendo o que aconteceu comigo, o custo, eu não estou pronta para perdoar. Escuta, se eu ainda não fiz como Mateus 18, acertar as contas, eu vou pedir um extrato de tudo o que aconteceu, o que estão me devendo, eu vou olhar para cada coisa, eu não estou pronta para perdoar. Talvez isso é novo para ti. Talvez tu apenas cumpria algo que te pediam para fazer. Não. Eu estou aqui para dizer que o nosso Deus é um Deus bom. É um Deus que deseja muito, muito, muito que a gente viva em paz, que a gente seja plena, completa, que nenhum pedaço nosso esteja com nenhum vilão da nossa história. Isso nos faz completas nele. Como é que eu vou ser a pessoa que eu quero ser se eu tenho pedaços de mim, onde eu dei força, poder para cada um desses vilões, onde eles estão ditando como eu me sinto, o que eu faço, o que eu penso, o que eu espero da vida, onde eles me previnem de dar passos naquelas áreas e naquilo que o Senhor tem para mim. Isso, Paty, ele insiste na gente, ele não desiste de nós, nunca, nunca. E é por isso que a palavra fala 365 vezes sobre o perdão, minimamente. Porque não é só uma exigência, faz parte de uma vida plena em Deus. Agora escuta as coisas que eu estou te falando. Mateus 18 está nos dizendo, acertar as contas. Começa, pega um caderno, começa a colocar a situação, o nome daquela situação do que fizeram para ti. Como a pessoa que me mandou a pergunta, meu chefe me demitiu, demissão. Qual o custo disso? Incerteza financeira. Qual o custo disso? Talvez algumas coisas na casa tiveram que ficar para trás.
Talvez tu te sentiu injustiçada. É validar os teus sentimentos. Significa que todos os teus sentimentos estão corretos e que tu não tá míope e que tu tá vendo tudo claramente? Não. Talvez várias das coisas que tu tá pensando não tem nada a ver. Pensa na crise que a gente tá. Muitos foram deixados. Agora, para ti, aquilo teve um impacto maior. Eu não sei, talvez o teu relacionamento com essa pessoa era mais íntimo. Talvez algo aconteceu. A tua expectativa era diferente. Tudo isso tu vai validar. Tu vai olhar para cada uma dessas coisas. Talvez tu vai chorar por cada uma delas. Tu vai dar valor para cada uma dessas coisas que tu colocou ali. Ao invés de simplesmente botar tudo numa caixa e jogar fora. E achar que está funcionando. Sabe, às vezes a gente precisa pensar o que as pessoas estão nos devendo com aquilo. Porque exatamente a falta de perdão é isso. Eu compreendo que a pessoa está me devendo algo. Algo deveria ter sido feito que não foi feito. Alguma coisa foi feita de uma forma errada. E aí eu tô com uma lista. Aquela lista. Eu preciso validar essa lista. Eu preciso olhar para ela e apenas parar de dizer, ai, Jaque, deixa para lá, para com isso. Não é assim, olha só, a fulana disse que é só fazer isso. Por que todo mundo consegue e eu não? Ou a maior coisa que eu tenho ouvido, graças a Deus eu não tenho problema com o perdão. Desculpa, é mentira. É mentira. Agora, talvez tu não tenha problema com o perdão, porque tu coloca tudo assim, ó. Graças a Deus, eu tenho uma parede tão alta que nada me afeta. Glória a Deus. Gente, essa parede está impedindo de tu receber tudo. Não só o que é ruim. Está te impedindo de receber tudo que é bom. Toda aquela conexão que eu e tu precisamos para viver em comunidade. Nós somos seres humanos. Talvez tu diga, mas eu não preciso. Eu tenho que viver longe das pessoas. Eu não preciso de ninguém. Por causa da tua parede. Se essa parede tivesse sido quebrada, o teu desejo de estar com as pessoas, se conectar com eles, viver em comunidade é a nossa essência. Foi assim que Deus nos formou, porque Ele é assim. Ele deseja estar com os seus filhos. Eu ouvi algo esse domingo. Deus não colocou um plano de rescue, meu Deus. Deus não colocou um plano no lugar para resgatar os anjos quando eles caíram. Sabia disso? Não teve um plano de redenção. Agora, para mim e para ti, teve. Deus colocou um plano de redenção para mim e para ti. O que isso quer dizer? Isso fala do nosso valor, do quando Ele deseja que nós retornemos a Ele. E muitas de nós temos pedaços em tudo que é lugar, com todo mundo que nos machucou. Um pedaço nosso está com aquela pessoa se tornou um vilão, e aí eu tenho local de vítima. Aí eu não posso mudar nada. Aí nada vai ser diferente na minha vida. As coisas vão sempre ser assim. Sabia? Desculpa, eu não quero esse lugar de vítima. Esse lugar não foi feito para nós, filhas de Deus. Esse lugar não foi feita para nós. Esse lugar de vítima não foi feita para ti. Escuta isso. Única forma de sair desse lugar de vítima é quando eu tomo responsabilidade pelos meus sentimentos. E aqui em Mateus 18, eu começo a acertar as contas. Aqui dentro. Eu começo a fazer uma lista. Demissão. É assim que eu me sinto. Injustiçada, irada, braba, não valorizada. Eu não sei o que tu tá te sentindo. Tem que validar esses teus sentimentos. Pro Senhor. Senhor, é assim que eu tô me sentindo. Enquanto eu não passar por isso, eu não estou pronta para perdoar. Para perdoar, eu preciso saber exatamente que contrato eu estou rasgando. Escuta,
Tu precisa saber exatamente qual o contrato que tu tá rasgando. Quais as cláusulas que tu tá rasgando. Não é uma atividade cega. Ai, sim, rasga ali, cancela ali. Não funciona. É por isso que tu tá perdoando da boca para fora. E o teu coração não tá alinhado com a boca, com a tua mente. Não tá alinhado. Tu fala uma coisa, tu pensa algo, graças a Deus perdoei. E o teu coração sente assim? Novamente. E o problema da falta de perdão é que cria expectativas futuras. Se tu teve algo que aconteceu no teu trabalho, no teu relacionamento amoroso, com alguém da tua família, qual a expectativa da próxima vez que tu vai te relacionar com alguém? Opa, eu preciso, aqui a gente chama de ter uma pele grossa. Eu preciso ser esperta. Eu preciso saber que as pessoas são más. E existe uma diferença entre sabedoria e expectativa de que as coisas não vão funcionar ou que elas vão funcionar como estavam da última vez. Não, Karine, eu sei, tu diz eu não quero, eu também não. E como é que a gente faz para sair desse lugar? Eu preciso me dar conta do custo. O quanto essa situação que eu não estou conseguindo perdoar, ou que eu achei que eu já perdoei, me custa. Pensa. Talvez até, eu falo que tem 3 níveis de perdão. Perdoar o próximo, que é o que a gente está conversando. Que é receber o perdão de Deus e liberar Deus. Como assim, Jaque? Como assim perdoar Deus? Eu tenho expectativas de Deus, sabia? Talvez eu estava numa expectativa que eu iria conseguir alcançar aquele emprego. E eu acreditava que Deus ia me ajudar, mas não aconteceu. Hoje eu tenho um ressentimento contra Deus. Talvez eu tinha uma expectativa que eu não estaria solteira ainda, que Ele já teria trazido alguém para mim. Eu estou ressentida, porque as minhas expectativas não foram cumpridas. Não necessariamente tem a ver com o Senhor, tem a ver contigo, mas enquanto tu não validar esses sentimentos, que é isso que tu está sentindo, esse relacionamento não flui. Como é que tu vai te relacionar com alguém que tu está ressentido? É assim. E não só isso, perdoar a nós mesmas. Eu falo isso sempre. Talvez, para mim, sempre foi o maior de todos. Por causa das nossas expectativas com nós mesmas. Ah, mas eu deveria ter feito isso. Mas eu deveria ter agido assim. Nossa, eu sou burra. Nossa, como eu sou tonta. Como eu sou inocente. A gente se culpa. A gente não se perdoa. A gente se mantém amarradas. Começa a colocar tudo aquilo, o custo, começa a tomar conta. Mateus 18, como a gente está falando, esse rei resolveu ajustar as contas com seus conservos. Ele pegou uma lista. Quem está me devendo? Me dá uma lista. E aí ele começou um por um. Um por um. Um por um. Mas Jaque, eu tenho muitos. Eu tenho muitas circunstâncias. Um por um. Mas Jaque, isso vai me durar uma vida toda. Bom, ótimo, melhor. Agora, não trabalhar com cada uma delas está te custando a tua vida. Olha quantas coisas está te impedindo de relacionamentos que Deus tem para ti e que tu não consegue entrar. Quantas portas estão abertas e por causa dos medos, das incertezas, das expectativas frustradas, tu já decide que tu não vai passar por aquela porta. Tu já te auto-sabota. Tu já nem te coloca numa posição de vencer, de sair de vítima. Porque é assim que tu te vê. É assim que tu te considera. Já notou? Eu não posso achar que alguém vai me ver de uma forma diferente que eu não me vejo.
Se eu me vejo como uma vítima, adivinha como as pessoas me veem? Como lixo que elas podem jogar qualquer coisa. Como lixo que elas podem jogar fora. O nosso valor, ele não vem do que as pessoas, esperar que as pessoas venham validar. Da mesma forma, esse perdão que eu tenho experimentado, expectativas que alguém venha consertar comigo. Somente depois que eu validei cada um desses sentimentos, que eu habitei ali. Gente, eu preciso dizer que alguma dessas coisas não é um dia. Não sei, talvez você estava aqui esperando uma fórmula mágica. Ai, graças a Deus, a Jaque vai nos dizer o beabá do perdão. O beabá do perdão é entrar para dentro dessa ferida e com uma lupa começar a ver cada custo, o custo de cada coisa. Começar a entregar para o Senhor. Senhor, isso dói tanto. Como a Karine falou, dói muito. Dói muito. É assim que eu estou me sentindo. Fraca, usada, descartada, inferiorizada. Minha voz não está sendo ouvida. A partir do momento que eu validar isso, tu vai ver uma diferença. Tu consegue entrar para dentro do perdão. O perdão inicia numa decisão. Agora, muitas de nós apenas decidimos, eu quero perdoar, mas a gente não está entrando para dentro dele. Exige. É um trabalho. É um trabalho. Muitas já decidimos, graças a Deus, eu não quero. E a gente está, mesmo não se dando conta, tendo as consequências disso na nossa vida. Na nossa saúde emocional, na nossa saúde mental. Tormento, desespero, ansiedade, tá tudo ali. E aí eu tô achando que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Enquanto os meus pedaços estão com todo mundo, eu não sou completa. Sabe o que é o perdão verdadeiro? É deixar as expectativas do resultado. O resultado, talvez, que tu está esperando é que alguém venha validar esses sentimentos. Talvez que alguém venha se desculpar. Talvez que alguém venha retornar para ti. Talvez receber algo que tu está esperando. E a verdade é que enquanto eu vou esperando que o outro faça algo para que eu seja completa, e se eles não fizerem? E se isso nunca acontecer? Aí quer dizer que eu vou me manter vítima? Eu vou continuar vivendo dentro dessas expectativas? Não. Não vamos pular a etapa. Não é apenas, Senhor, eu perdoo no nome de Jesus. Eu preciso validar o que está acontecendo. Eu preciso, tintim por tintim, em cada um desses sentimentos. Tá fazendo sentido? Alguém está entendendo? Me avisem se sim. E eu quero saber se alguém tem alguma pergunta. Podem entrar aqui live comigo se tiver. Deixa eu ver os comentários. Alguém tem alguma dúvida? Eu quero sim estar orando por nós, com certeza. Se tu tiver um pedaço de papel, se tu está num local que tu possa fazer isso, senão tu assiste depois. Quero que tu pegue um pedaço de papel, coloque a situação. A situação é a demissão. A situação é... sei lá qual a tua situação. Esvaziar as gavetas, né? Verdade. Abrir as gavetas. Coloca a situação da falta de perdão que está acontecendo e começa a trabalhar os custos.
Talvez tu nunca pensou, tu nunca te autorizou a isso. Talvez tu até tenha que dizer, Senhor, como é que eu me sinto com isso? Eu reprimi tanto os meus sentimentos que eu nem me permito mais. Apenas vivo uma religião cega, onde aquilo que eu tenho que fazer, e aí eu vou fazer, onde não tem vida. E é por isso que a gente está morto espiritualmente. É por isso que tu vai na igreja e tu pensa, o que eu estou fazendo aqui? Não foi para isso que o Filho de Deus nos libertou. Foi para que a gente vivesse uma vida e vida em abundância. Vida em abundância. Eu quero vida. Em cada área da minha vida onde há morte, eu quero vida. E para isso, eu preciso ser real. Para isso, eu tenho que tirar a máscara. Para isso, eu tenho que tirar aquela máscara de mulher cristã perfeita, maravilhosa, sorrindo toda hora, tá tudo bem. Onde eu preciso ser real. Onde eu preciso dizer, Senhor, é assim que eu me sinto. Aqui está todo o custo. Porque nós vemos aqui em Mateus 18, no versículo 34, que aquele que não perdoou foi entregue aos verdugos, ao tormento. É assim que nós estamos nos sentindo, atormentadas, sem esperança, sem vida. Mas não mais. Vamos começar a tirar o poder desses vilões que a gente colocou na nossa vida. A gente definiu que eles iriam reinar. Não, só tem um. O príncipe da paz. O leão e o cordeiro. Olha que lindo. Sabe, talvez tu pense assim, meu Deus, mas eu sou muito leão. Está na hora de pedir, Senhor, tu também é o cordeiro. Vem no meu coração. Ou talvez tu diz, Senhor, eu sou muito cordeiro. Eu preciso que o leão da tribo de Judá ruja. Ruja e todos os meus inimigos caiam por terra. E os meus inimigos não são as pessoas. Os meus inimigos são essas fortalezas dentro de mim que me mantêm vítima, que me mantêm abafada, que me mantêm dizendo que todo mundo me deve. Mas eu não valido nenhum desses sentimentos. Pega o teu papel, começa a colocar a lista. Tudo que tu acredita que a pessoa te custou. Por exemplo, se alguém vem para mim e diz assim, Jaque, eu queria que tu me perdoasse, porque eu fui na tua bolsa e eu peguei R$5. Eu sei exatamente o quanto aquela pessoa roubou. Aí, quando eu sei exatamente o que ela roubou, eu posso perdoar. Se ela dissesse, Jaque, eu fui na tua carteira e peguei um dinheiro, tu me perdoa? Não tem sentido eu dizer, claro, eu te perdoo, porque eu não sei o custo. Eu não sei o quanto a pessoa pegou. Olha que ridículo. É assim que a gente está fazendo. Mas não precisa ser forte. Quem disse que tu precisa ser forte? Se o Senhor diz que na nossa fraqueza Ele é forte. Quando eu me dei conta disso, eu pensei, mas meu Deus, eu tô levando a vida completamente de trás para frente. Eu estou trabalhando para ser forte, quando o Senhor diz, sabe o quê? Nas áreas que tu não é, eu sou. Desculpa, eu quero que Ele seja forte em mim. E com isso, o ser forte que a gente acha é ter o controle. É achar que está tudo dentro de como a gente esperava que estivesse. Isso não é ser forte, desculpa. Isso é o maior exemplo da nossa fraqueza. Onde eu tenho que controlar tudo. Porque se as coisas saírem do meu controle, eu me sinto perdida, eu vejo quem eu realmente sou, eu me sinto sem valor. Agora, a minha dependência é a maior expressão de força. A minha dependência do Senhor é a maior expressão de força. Porque aí eu estou dizendo, nossa, eu me vejo como eu sou e eu não tenho problema com isso. Eu posso me ver fraca e dependente do Senhor. Entende? Entende a diferença? Uau! Uau!
Ai, 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 que maravilhoso estar aqui falando com vocês. Eu quero orar. Eu quero transferir para vocês algo do Espírito, porque o perdão ele não é algo natural, não é algo apenas que eu decido, faço. Eu preciso passar por esse processo. Eu preciso me permitir passar por esse processo. Então, Senhor, eu oro por cada pessoa que está aqui, por cada mulher que está diante de Ti. E Espírito Santo, Tu tem trazido à mente, Tu tem trazido ao coração eventos, situações, talvez tão vívidas de hoje, mas vívidas também lá do passado, que eu ainda não consegui liberar o perdão. Senhor, eu peço que Tu seja forte onde nós somos fracas. Que Tu nos ajude a passar por esse vale. Que Tu nos ajude, que Tu nos dê a mão. É isso que eu quero que Tu veja, Tu dando a mão para o Senhor. Senhor, eu preciso de Ti. Nem eu conheço os meus sentimentos. Ou se eu abrir essa porta, Senhor, é tão escura. São tantas coisas que estão ali dentro. Eu não sei se eu não vou explodir. Senhor, mas segurando na Tua mão, eu confio em Ti. Senhor, eu oro por cada uma delas. E eu peço, Deus, que o Teu poder, o poder do Espírito Santo, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, possa ressuscitar vida em nós. Todas essas áreas que estão mortas, sem esperanças, que estão, Senhor, destruídas, como um vale de ossos secos, que agora haja vida, que, Senhor, o bálsamo venha tocar cada uma delas e que elas possam sentir que Tu está com elas nessa jornada, por mais difícil, por mais intensa, por mais fundo, que elas não estão sozinhas. Senhor, segura na mão delas enquanto elas passam. Tua palavra diz que mesmo que eu caminho pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Senhor, nós não queremos mais ser vítimas. Nós não queremos dar pedaços de nós aos vilões que nós estabelecemos na nossa vida. Nós queremos ir em cada um desses lugares e retomar o nosso pedaço. E retomar aquilo que eu permiti que me fosse roubado. Aquilo que eu apenas deixei e disse, eu não vou trabalhar com isso. Ou eu não aceito, eu não quero perdoar. Senhor, nos dê força para que a gente vá em cada um desses lugares, retomar quem nós somos, para que a gente seja completa em Ti, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada uma de vocês. E esteja sabendo que enquanto eu não estou pronta para rasgar um contrato e que eu saiba todos os termos desse contrato, eu não estou pronta para perdoar. Não aquele perdão que é de coração. Agora a gente não precisa se manter aqui. Eu posso pedir, Senhor, vamos olhar esse contrato juntos. Vamos ver cada uma dessas coisas e iniciar esse processo. Que Deus abençoe cada uma de vocês e a gente se vê por aí. Beijos!